Ei, essa semana, infelizmente, eu tive uma notícia de morte de uma pessoa bem próxima. Eu fui buscar respostas através da palavra de Deus. Eu quero compartilhar isso com você no nosso devocional dessa semana. Mas antes, deixa eu te pedir que se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Assim você fica por dentro de tudo aquilo que nós postamos por aqui. O nosso objetivo aqui é ensinar você a ouvir Deus falando através das Escrituras, usando uma linguagem bem simples e de fácil entendimento. Vamos lá? Eu creio que uma das coisas mais temidas pela humanidade é a morte. E alguns questionamentos daquilo que acontece após ela é objeto de estudo entre várias religiões através do tempo. Cada um tem uma explicação plausível sobre isso. Então, a pergunta, por que morremos e para onde vamos após morrer, vale a pena ser explorada. E o fato da morte ser algo tão desconhecido e ao mesmo tempo nos causar tanta dor e sofrimento, nos faz refletir sobre o assunto. E a Bíblia, mais uma vez aqui, será a nossa fonte de sabedoria, tendo em vista que ela está apta para o ensino e para a repreensão. Você acreditaria se eu te dissesse que nós, seres humanos, não fomos criados para morrer, mas sim criados para viver eternamente? Pois é isso que a Bíblia nos diz. A morte foi introduzida no mundo através do pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte é aquilo que se ganha pela prática do pecado. Talvez isso não seja crível para mim e para você que ouve essa informação pela primeira vez, até porque a morte não é instantânea logo à prática do pecado. Imaginamos o seguinte, que toda vez que estivermos em pecado, cairá um raio bem na nossa cabeça e nos fulminará. Como isso não acontece, isso gera em nós uma falsa sensação de impunidade. E é por isso que algumas pessoas vivem no engano, praticando o pecado sem nenhuma contenção. Eu posso te assegurar que todas as vezes que eu e você testemunharmos o sepultamento de alguém, teremos a oportunidade de ver a palavra de Deus se cumprindo na íntegra. Isso atesta a sua veracidade. Isso porque o Espírito de Deus que nos dá vida contende com a nossa natureza pecaminosa. E isso faz a nossa vida ter um prazo de validade. Imagine uma ocasião onde não existisse morte, nem a saudade. Neste contexto que Deus criou a humanidade. Mas a morte é só do corpo físico. O sopro de vida, o que traz vida ao corpo, volta para Deus. Porém, a alma que não morre junto com o corpo continua vivendo, mesmo após a morte. Ficou um pouquinho confuso, não é mesmo? Deixe que eu tente te explicar. Nós somos seres tricotômicos, ou seja, somos seres feitos de 3 partes. A primeira delas é o corpo físico, a matéria, que nos condiciona a andar aqui sobre a Terra. A segunda delas é a alma. A alma é onde fica alocada a nossa personalidade, as nossas emoções. Às vezes as pessoas chamam de coração. E o espírito? O espírito é o sopro de vida dado por Deus, que nos capacita a viver. Fazendo uma analogia, imagine um carro. O corpo físico é o carro. A nossa alma é o motorista. E o espírito é o combustível do carro e o conhecimento para dirigir. Vocês entendem? A Bíblia vai nos dizer que logo após a morte há juízo. E para que isso seja compreensível a nós, precisamos entender 2 coisas. A Bíblia chama de morte física toda vez que o nosso corpo perde o ânimo de vida. Podemos ser testemunhas de morte física todas as vezes que vamos a um sepultamento. Mas a Bíblia se refere a algo chamado morte espiritual, quando, após a morte física,
não somos reconciliados com Deus através de Jesus. As nossas escolhas em vida interferem diretamente naquilo que acontecerá conosco após a morte, uma vez que nós vimos que a nossa alma não morre junto com o nosso corpo. Após receber todas essas informações, eu quero te convidar a fazer um raciocínio lógico. Jesus foi morto por aqueles que o contrariavam. Eles diziam que Jesus era um impostor e os levaram até a cruz. Eles crucificaram Jesus. Eu quero te lembrar que a crucificação era uma punição e uma vergonha para aqueles que eram expostos a esse tipo de ritual. Jesus foi crucificado e morto. Soldados o transpassaram com uma lança para garantir que ele de fato estaria morto. Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a honra e glória do Deus Pai, para a honra e glória da palavra de Deus que prometeu aos seres humanos um Messias, uma boa notícia. A Bíblia vai dizer que Jesus não tinha pecado. Logo, se o salário do pecado é a morte não podia contê-lo. A morte não teve poder sobre ele. Quando nos estamos reconciliados com Jesus, a morte também não pode nos conter. E a morte física só é capaz de levar ao nosso corpo físico. A nossa alma estará com o Senhor na eternidade. Então, a pergunta certa não é o que acontece após a morte, mas sim o que será de mim na eternidade. E é essa pergunta nós pretendemos responder no nosso próximo devocional. Amém? Pessoal, nós ficamos por aqui. Medite na palavra de Deus durante toda essa semana. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos. E se você sentir no teu coração, compartilhe com algum amigo que precisa ouvir a palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é ensinar você a ouvir Deus falando através das Escrituras. E isso usando uma linguagem bem simples e de fácil entendimento. Então, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo. Assim essa plataforma entende que ele é relevante e o entrega para várias pessoas. E não se esqueça, Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço. Não perca o nosso próximo devocional.